Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um programa A Hora do Boi. Todos os ângulos da pecuária estão aqui. Mercado, tecnologia, bem-estar animal, manejo, além das principais novidades do setor. Eu sou o médico veterinário José Arthur Martins e hoje, no nosso último programa de 2023, nós vamos estar fazendo um balanço das atividades pecuárias no setor, no segmento de leilões. Mas antes da nossa entrevista, nós vamos conversar com os parceiros da Scott Consultoria, que toda semana trazem atualizações sobre o mercado do boi a nível Brasil e Rio Grande do Sul. Diretamente de Bebedouro, São Paulo, nossos parceiros da Scott Consultoria com a análise da semana. Olá, eu sou Ana Paula Oliveira, médica veterinária, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje eu vou comentar um balanço do que foi o ano de 2023 no mercado do boi gordo. Bom, 2023 foi um ano de fase de baixa de ciclo pecuário, então nós observamos quedas. Foi considerado um ano historicamente muito ruim para o pecuarista. Isso em decorrência de uma sobreoferta de bovinos em 2023. Bom, qual que é a origem dessa sobreoferta de bovinos em 2023? Isso aconteceu porque em 2021 nós tivemos uma retração de fêmeas, um maior incentivo à reprodução e, consequentemente, aumentou-se a oferta de bezerros. E com isso nós tivemos essa sobreoferta de bovinos em 2023. E além disso, com essa queda nos preços, fez com que aumentasse essa necessidade do escoamento dessas fêmeas. E aí nós tivemos no primeiro semestre um abate recorde de fêmeas, no qual nós chegamos a abater 44% de fêmeas. Além disso, em fevereiro, nós tivemos um embargo da carne bovina exportada para a China por conta de um caso atípico de encefalite espongiforme bovina, o mal da vaca louca. E aí, com esse embargo, quando a China voltou a comprar do Brasil, ela voltou ofertando menos pela nossa carne. E com isso nós tivemos um reflexo grande nas negociações da arroba do boi gordo. Então, meados de julho, início de agosto, nós tivemos aí a arroba do boi gordo em São Paulo sendo negociada em 190 a 200 reais, o que foi uma situação bem difícil para o pecuarista nesse momento. Agora em novembro, falando em carne bovina, em exportação, nós tivemos bons volumes exportados, uma média diária ao entorno de 10,5 mil toneladas de carne bovina in natura, um aumento quando comparado a 2022 aí de 20% em volume, entretanto no faturamento ele segue sendo mais baixo. Nós acompanhamos agora uma alta no mercado do boi gordo, isso em decorrência de um fator cultural histórico que nós acompanhamos em dezembro. Temos o início dos pagamentos da primeira parcela de 13º salário, criação dos empregos temporários, e isso reflete na demanda interna por carne bovina. Já no meio de dezembro, o mercado fica um pouco mais estável, ele encontra um ponto de equilíbrio e os preços vão se mantendo. Então, hoje, em São Paulo, nós estamos aí com uma arroba sendo negociada entre R$ 235 a R$ 250, preços brutos e a prazo. E agora, a partir do dia 20 de dezembro, nós começamos a observar um aumento na demanda pela carne bovina. Essa demanda é em decorrência do pagamento da segunda parcela do 13º salário e da proximidade com as festividades do final do ano, que acaba refletindo no mercado. Bom, o que eu tinha para comentar com vocês hoje era isso e até mais. Muito bem. Muito obrigado aí aos parceiros da Scott Consultoria, que toda semana nos trazem essa análise qualificada sobre o mercado nacional. Como eu falei no início do programa, a nossa entrevista hoje é sobre o mercado de compra e venda de animais. E para falar sobre o tema, está conosco Fábio Crespo, presidente do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Fábio Crespo, seja bem-vindo ao nosso programa A Hora do Boi. Obrigado, Zé, por voltar aqui no programa. A gente conversou lá na Expo Inter, né, que era praticamente uma prévia, né, do que... Quando nós lançamos o guia, com apoio de todas as empresas leiloeiras, até porque o Sindilera é o Sindicato dos Leiloeiros e das Empresas de Leilão Rural do Estado do Rio Grande do Sul, todo mundo mandou, foram mais de 400 eventos até agora.
lá da Expo Inter até agora foram 400 eventos, incluído aí os reprodutores, incluído o gado geral, incluído os equinos. E, como eu já falava naquela época, existia um pouquinho de dúvida, de temor em relação à comercialização, e ela superou todas as expectativas dos mais, vamos dizer assim, dos mais otimistas aos mais pessimistas. Ela superou tudo. Superou, inclusive, aqueles que estavam otimistas em relação à venda. E a gente falava naquela época lá, eu me lembro bem, de que tinha um represamento do ano anterior, de em torno de 40% daqueles que iam comprar reprodutores. E esses caras, esses criadores, eles voltaram esse ano, eles compraram, efetivamente eles compraram, apesar do preço do boi no início da temporada estar bem baixo, né, e que veio recuperar um pouquinho agora, no final do ano, que ele veio chegar a 8 e pouquinho o quilo. Quando a gente começou a temporada lá, ele estava 7, contra um 12 do ano anterior, ou 11,50, ou 12,50 do ano anterior, mas a gente conseguiu manter as médias, praticamente as mesmas médias do ano de 2022, o que eu acho uma coisa impressionante, a busca por qualidade. Bom, Fábio, a última vez que a gente conversou foi durante a Expo Inter, né, quando o Sindiler lançou aquele calendário da temporada de primavera, e tu ainda comentavas que a temporada de primavera, que antigamente se iniciava com a Expo Inter, ele já tinha começado um pouquinho antes. E foi num dos piores momentos da pecuária, com o preço do boi abaixo da crítica, né? Era o comentário geral, né? O que vem pior do que isso? Verdade. De lá para cá, o que aconteceu? E agora, como está me dizendo, foi bem melhor do que se esperava. Para você ter uma ideia, assim, houveram variações de preço, de médias, vamos dizer assim. Muito difícil da gente estabelecer uma média geral, mas não baixou de 17 mil reais. Então teve variação assim. Teve leilão que fez 11 mil reais, teve leilão que fez 29 mil reais de média. Isso aí depende da quantidade de touros vendidos, depende daqui a pouco tem um touro central que acaba valendo mais e que acaba puxando a média para cima. Mas o que aconteceu? Exatamente isso. Saíram da represa que era porque precisavam trocar os touros. Nas fêmeas, o mercado de Santa Catarina entrou muito forte buscando a genética provada do Rio Grande do Sul, que existe uma genética muito apurada, muito bem feita no estado de Santa Catarina, que estava fechada. Ficou parado, ficou fechado por muito tempo, né? Todo o tempo, aquele que eles estavam sozinhos, sem vacinação. Quase 20 anos. Depois o Rio Grande do Sul entrou na fase, o Rio Grande do Sul e o Paraná entraram na fase de vacinação. Ainda tem algumas restrições em relação a brucelose, porque eles não vacinam lá a brucelose, né? Então, para poder entrar lá, tem que ser a fêmea, né, principalmente, tem que ser vacinada com a RB51, senão tem que ter 24 meses, tem toda uma burocracia ainda. Não é bem... sanitárias pendentes ainda. Ainda não é a gente ainda não está no mesmo status. Sim. Tá no mesmo status em relação à aftosa. Mas em relação a que seja assim uma porteira aberta, ainda não é. Mas vai ser, eu acho que mais... Essa parte sanitária aí tu sabe muito mais do que eu, do que eu estou falando aqui agora. Mas o mercado de Santa Catarina entrou com muita força nas fêmeas, já tinha entrado nos touros, comprando muita fêmea, vamos dizer, se abastecendo para poder fazer genética. E o que a gente nota nos últimos anos em relação à venda de reprodutores? Está diminuindo aquele que deixa o boizinho para fazer touro. Existe uma comprovação, é fato, com a genômica, com o Promebo, com o Natura, com o Pampa Plus, de que se comprar um touro que é indicado para novilha, as novilhas não vão trancar. Que se tiver um touro que tem precocidade para desenvolvimento, isso vai acontecer. Talvez aqueles números não batam exatamente naquilo que a gente fala, mas ele é DEP positivo, os terneiros dele vão dar mais peso na hora do desmame, vão dar mais peso no final, vão dar mais peso. Isso está acontecendo. E isso acontecendo, está vindo mais dinheiro para o bolso. Tu paga mais. Não se compra mais só o touro. Tu compra o touro específico para o mercado no qual tu está trabalhando. Tem toda essa parte da genômica, vamos dizer assim. A tecnologia, né, Tiago? A tecnologia que está se comprovando agora. Já há mais tempo está comprovando, mas mais gente vem fazendo isso. Por quê? Porque na hora que ele vai vender o terneiro dele, o comprador chega na mangueira.
ou chega no leilão, ele olha que realmente o gado é diferenciado. Se vem de uma inseminação boa, se vem de um touro de qualidade, é diferenciado o gado, não tem como lutar contra isso. Aí aquele que é filho do tourinho, aquele que deixou do boizinho, aquele que deixou para touro, vai produzir também. Só que vai dar 100 quilos menos, vai demorar mais para sair. Segunda linha. É segunda linha, efetivamente, esse é o termo. Ele é de segunda linha. Se usar o boizinho, o touro, aquele que deixou de boi, virou touro, sem genética, sem consistência, sem nada, ele vai ser um produto de segunda linha. Certo que vai ser um produto de segunda linha. O de primeira linha é aquele que vai sair precoce. Sim. Então não é. Não, mas é isso, mas o que a gente está falando a questão da tecnologia, né, em que o produtor hoje ele tem que focar exatamente, não é só mais um touro que ele vai comprar, não, ele vai comprar o touro voltado para ele ser mais novilheiro, para ele ser para produzir terneiro mais leve, enfim, tem todas as varianças da genômica, né, que hoje não existe mais um touro, são vários. Pode que tu vai escolher. Antecipando tudo isso, né? Antes tu falava numa novilha com 3 anos. Hoje ela não é mais terneira, ela já desmama e logo em seguida tem muitas propriedades fazendo isso que ela já vai entourar. Ela já vai emprenhar com 14 meses, com 13 meses, com 15 meses. Sim. Tem gente já fazendo o trabalho de usando o touro com 1 ano e vendendo com 2. Ou seja, quanto mais tu antecipar, mais receita tu vai estar tendo na tua propriedade. E uma coisa interessante, né, Fábio? Quanto tempo levou para essa transformação? Não é muito tempo. Talvez logo aí. 15 anos, vamos deixar assim. Logo aí. A novilha era de 3 anos. 3 anos. Hoje a novilha ela tem 14, 15... Né? 14, 15 meses. Olha quanto é que se ganhou aí. Metade do tempo em relação ao que era há 10, 15 anos atrás. Isso é desenvolvimento, né? Isso é tecnologia. Uma coisa... que as associações fazem muito bem, sim. Que a Embrapa faz grandes trabalhos, então é bem por aí. Uma coisa que eu ia comentar contigo, quando tu falasse desses touros, né? Tu falasse de 11 a 29 mil. Dentro desse espaço aí, e hoje é um fenômeno não, mas está aí acontecendo, as raças sintéticas, principalmente Brangus e Braford, elas vieram para ficar, né? Vieram, certo. E qual é esse? Que percentual é esse? Não sei se tu tem essa estatística em termos de venda das sintéticas, basicamente, né? Braford e Brangus. 75% não baixa disso. Tudo hoje, isso? O sintético tomou conta. O Hereford, vamos dizer assim, mais restrito em termos de criação. Só que assim, agora nós fizemos um leilão de liquidação da Tradição Azul, e impressionante a velocidade com que aconteceu e a velocidade com que os criadores foram atrás da genética daquelas fêmeas da Tradição Azul, Hereford, que não dá para fugir nunca, para mim não dá para fugir nunca das raças mães, que é o Angus e o Hereford. As raças bases, né? A partir delas é que aconteceram as outras, né? Claro. Aí com o advento do carrapato, com o advento do negócio do calor, essas coisas, tem muita lenda nessa coisa aí, existe muita lenda, existe muito diz que diz em relação a isso. Claro que o carrapato não dá para ter dúvida de que a sintética ela é menos suscetível, vamos dizer assim, esse é o termo que pode usar hoje, mas já estão acontecendo novos produtos que estão facilitando esse tipo de coisa. Eu acredito que o carrapato vai continuar sendo o grande problema. A aftosa era um grande problema. Né? Passou, né? Passou. É passado e graças a Deus. Mas ainda hoje, existem trabalhos comprovando o tamanho do prejuízo que hoje o carrapato proporciona em termos econômicos, talvez até maiores que a aftosa. Talvez. A aftosa tinha um outro componente, né, econômico, de mercado internacional, etc. Fábio, qual foi o tamanho, que volume daqueles 400 leilões programados, quantos realmente aconteceram e mais ou menos que volume de dinheiro girou na economia com esses leilões? Mas é um número, né? Não baixa de 500 milhões de reais, né? Nesse período aí não baixa de 500 milhões de reais. Acho que é mais um pouco, não cheguei a somar, porque é muito difícil essa compilação de dados com
Aí tu bota com as empresas que fazem só gado geral, com as empresas que fazem só cavalo, com as que fazem só reprodutores, é uma gama muito tem que segmentar para depois fazer a estatística. E para tu poder ter acesso a isso é bem complicado. Mas eu acho que já mudou a cabeça dos colegas, a cabeça das empresas leiloeiras, é de dar vazão para esse dado, por quê? Até para mostrar a força que tem a pecuária gaúcha. Né? Claro. Mostrar o que ela movimenta. Imagina com 400 eventos, a quantidade de gente que movimentou, a quantidade de caminhões que andaram, a quantidade de gente para fazer o manejo do gado, o pessoal do escritório, o pessoal da própria fazenda para poder, mesmo quando é virtual, tu tem que ter todo um movimento de gente para poder filmar, para poder deixar ajeitado, e o cara que faz o filme. Então tem todo um envolvimento de profissionais. Sim. São todos profissionais hoje, o cara que faz o filme, o cara que faz o manejo, o que faz a edição do filme, o que faz a transmissão, como é o caso que está acontecendo aqui conosco, a gente está com 3 câmeras robôs aqui fazendo uma coisa para mostrar para o mundo todo. Isso tem no mundo dos leilões hoje, e isso é muito profissional e está cada vez melhorando mais esse profissionalismo. Pois é, Fábio, é uma coisa interessante... Tu está confirmando, né, uma ideia que eu sempre tive, que desde o advento da pandemia, né, os leilões mudaram completamente. Né? Eles já vinham mudando. Eles vinham mudando, mas a pandemia foi determinante, né, para que se tivesse esses leilões virtuais. E olha o quanto de gente envolvida, né? Que era gente que não fazia parte, era o cinegrafista, era o cara que prepara cenário, câmeras, né? Então agregou um novo segmento. E a outra questão é, quer dizer, para tu ver como esse mercado ele é pouco, não vou dizer que ele é pouco transparente, mas é que o público, vamos dizer, da cidade, o urbano não... Olha, tu girar 500 milhões numa economia, cara, e como tu disseste, é caminhão... Isso só de venda, não estou nem contando essa outra parte aí. Sim. Olha... Estou contando essa conta, para mim, é só as vendas. Acho que até mais do que esses 500 milhões, esses 400 mais. Mas aí tu tem todo esse outro movimento que tu ia falar. O cinegrafista, o cara do manejo, o caminhão, a comida, os restaurantes em volta na cidade que acabam movimentando, os hotéis que acabam movimentando. Então é um movimento bem importante. Não, é um circuito enorme que está girando em torno de um evento, né? Que mesmo sendo virtual, tu tem a ideia assim, desses 400, quantos foram virtuais e quantos foram presenciais? 70%. Né? 70% virtual. 70% virtuais. Olha só que porque nesse mudança, caso, né? Está incluído a quantidade grande de leilão de equinos, de cavalo crioulo, que foram 100 nesse período. É um número bem importante. Um número importante. E um mercado que está, vamos dizer assim, fervilhando, está em ebulição, está vendendo tudo, está vendendo... Se mantém aquecido. Se mantém aquecido, porque ele também não é só uma coisa do meio rural, apesar de que está voltando muito essa parte da competição que veio com o negócio da pandemia, porque ficaram mais em casa. É ou não é? Ficaram nas propriedades, levar os filhos, levar os netos para a propriedade, que acabavam ficando muito mais na cidade, foram para a propriedade rural. E lá, o que tinha que fazer? Além de ficar dentro de casa ou sair para a rua, ele tinha que ter um cavalo bom para andar. É ou não é? Isso despertou em muita gente que não tinha esse gosto, vamos dizer assim, só de andar a cavalo. De querer um cavalo melhor, de querer um cavalo mais bonito. Ninguém gosta de cavalo feio, nem magro, né? Cavalo feio, faça-me favor, né? Ninguém gosta de cavalo feio, né? Então isso despertou de querer o mais bonito, de querer o melhor de montaria. Isso aí deu uma movimentada maior. Talvez tenha voltado um pouco, né, Fábio, quando explodiram os leilões de cavalos crioulos, principalmente, o do investidor. Né? Esse é o cara da cidade. O cara da cidade, que ele tem, sei lá, o cara é advogado, dono de um escritório, coisa e tal, e que inventa de investir em cavalo para ganhar dinheiro, né? E aconteceram alguns valores astronômicos, coisa e tal. Essa onda meio que passou, né? Ela segue muito, porque não só no sentido de investir, o meio do cavalo, assim como o meio pecuário, o meio rural, ele é muito saudável. Ele tem muita gente boa. No momento que tu traz o teu filho ou tua filha para o meio do cavalo, para o meio da pecuária, como tem muita gente hoje vindo, isso é uma coisa que ressuscitou muito legal também, que é a argola, que é a disputa na argola, porque dali saem os expoentes para poder usar no campo lá. As exposições
que foram muito boas, do Hereford, do Braford, do Angus e do Brangus, as nacionais que aconteceram, isso despertou muito de ter criança puxando um terneiro, puxando uma terneira lá, e de ter a criança montando o cavalo e querendo um animal melhor, e convivendo com gente que é do meio rural, que é um público diferenciado, que é um público, vamos dizer assim, raiz. Eu não queria usar essa palavra raiz, mas é um público que acolhe quem vem de fora. Acolhe com carinho. Vê de outra maneira o mundo. Acolhe de outro jeito, entendeu? Sim. Acolhe com o coração, acolhe como família. Seja nos bovinos, seja nos equinos. Não, e realmente, e nos equinos, né? Isso não acontece só no cavalo crioulo, no árabe, no mangalarga paulista. O árabe é todas as raças. Família. É uma família. Principalmente no caso do cavalo árabe, eu me lembrei disso. É praticamente uma família ali. O presidente da máquina da OAB, ex-presidente da FEBRAC, é criador de árabe e convive. Então, tanto no árabe como no crioulo. Mas realmente, essa questão do cavalo, ele se transformou também, né? Até no cavalo crioulo, numa questão um pouco mais familiar. Bom, tu disseste que né, os leilões de equinos fizeram um quantum desses teus 500 milhões aí. Quanto é que movimentou mais ou menos? Acho que um pouco mais de 30%, 35%, em torno de 35%, né? Uma outra coisa que me chama a atenção... Está incluído o gado geral aí também, que talvez tenha acontecido mais do que estava naquela planilha. Uma coisa que está me chamando a atenção é que está havendo novamente, depois de, sei lá, quase 50 anos, uma nova concentração racial, tu diria isso? Porque hoje são os grandes leilões, claro, tirando o gado geral, né? Mas vai terminar se refletindo no gado geral, que hoje tem praticamente 4 raças. Angus e Brangus, Hereford e Angus, Brangus, Hereford e Braford. Mas tu sai um pouquinho, apesar de concentrar um maior número, tu sai um pouquinho. Aqui no Rio Grande do Sul ainda existem núcleos muito fortes do charolês. Sim, fortes, pesados, e que fazem cruzamento. Da Serra, né? Tem a região de cima da Serra, tem aqui em Camaquã, ali com a Figueira e aí tu entra no estado de Santa Catarina, é muito forte o charolês. Ali na Serra Catarinense também é muito forte o Devo. O Devo, o pai costumava dizer que era a vaca pegava a cria do outro lado da cerca, e aonde a outra daqui a pouco não pegava a cria ou morria, ela diminuía de tamanho, mas não morria. Né? Isso é uma característica. Sempre foi essa característica racial do Devon, dessa rusticidade, né? Sempre foi uma qualidade. Fábio Crespo, e no Brasil, o que girou aí de... Sabe que a gente faz parte da diretoria do Sindicato Nacional, que é bem forte, presidido pelo Lourenço Campo, que também trabalha aqui no Rio Grande do Sul, volta e meia, aqui em alguns leilões, com a Central Leilões, assim como eu trabalho junto com a Programa Leilões, que faz essa abertura desse mercado para a gente. Já tem quase 20 anos que a gente tem essa parceria e faz essa abertura. Mas não estou falando de mim, estou falando aqui enquanto Sindiler, ou agora, quem sabe, como Sindicato Nacional. Diminuiu os valores médios lá, diminuíram assim como diminuíram aqui no Rio Grande do Sul, mas a comercialização foi intensa e vendeu tudo de uma forma impressionante também. Lá os números são muito mais, eu diria que mega, né? Sim. Aí tu vai pegar um estado como Mato Grosso do Sul, que tem 3, 4 vezes a nossa população bovina, ou talvez mais. Aí tu vai ver um leilão lá com 500 touros, com 400 touros, com 300 touros. Então, é diferente. E a raça Nelore, ela é, queira ou não queira, ela é a raça mãe do Brasil. É a maior raça do Brasil, né? Mais de 90% da população bovina do país. Não, e mesmo dentro das raças zebuínas, o Nelore talvez seja 90%. E vem melhorando na questão da sua qualidade da carne, vem crescendo. É uma grande raça. Tanto que é usada, né, usada por nós para fazer sintéticas aqui, para poder trazer coisas boas para a nossa qualidade de carne, sem perder a qualidade de carne. Esse cruzamento com o zebuíno trouxe essa qualidade do gado também, né? Precocidade e tudo mais. O Dr. Pedro Monteiro Lopes dizia que tem que ter muito respeito para fazer cruzamento com o Nelore, né? Porque não adianta querer botar qualquer tourinho, tu tem que botar e esse foi o grande problema, talvez, do Rio Grande do Sul, lá nos primórdios, que o zebu que entrou no Rio Grande do Sul era de péssima qualidade, né? E que depois homens como Pedro Monteiro Lopes, né, e outros melhoraram o plantel, trazendo, né, o zebu para a qualidade, até para a qualidade do animal que existe hoje no Rio Grande do Sul. É um precursor disso. Sem dúvida nenhuma.
Eu fiz uma entrevista da Pitangueira, eu fiz uma entrevista com eles algum tempo atrás. Mas uma coisa, Fábio, eu tive esse raciocínio agora ainda há pouco. Durante a Expo Inter se falava muito, né, sobre o ciclo da pecuária, não, que o ciclo tem 1000 dias, ele vai bem, aí ele fica mal, mas melhora de novo. E a questão, e talvez esse ano, essa tua observação da quantidade de animais e da qualidade, talvez tenha sido um reflexo que o próprio produtor se deu conta de que esse ciclo de pouco mais de adiante ele vai vender em seguida, né? Então, assim, ele tem que ter um produto, tinha que comprar um produto bom agora, para que tenha o seu terneiro de qualidade lá em 24, 25. Ele vai, quando o terneiro realmente, segundo as previsões, né, de quem trabalha com esse tipo de previsão, né, Nespro e outros, né, de que 25 talvez seja, 24 vai dar a recuperação. O Júlio faz um trabalho muito bem feito em relação a isso, né? E do Nespro nesse aspecto é muito bom. E é certeza, assim, de que 2025, porque se comprou o touro agora, vai torar agora, vai nascer lá na primavera de 2024. Teoricamente ele vai ser vendido lá no outono de 2025, com outra realidade. E aí, se ele comprou um touro de qualidade, se ele fez uma inseminação de qualidade, ele vai ter muito mais competitividade lá quando for vender o terneiro dele. Sem dúvida nenhuma. Ou quando for esperar para vender o boi, que normalmente vai vender esse boi também com 15, 18 meses, 16 meses. É o que está se vendendo hoje, né? É o que se vende. O boi gordo. Fábio, bueno, falamos de 23 e projetamos alguma coisa de 24 e 25. Quais são as atividades, o que tu prevê como Sindiler, como leiloeiro para 2024? Eu sou sempre um cara otimista, né? Isso é importante. Enquanto Sindiler, nós vamos tentar agora no início do ano compilar dados para poder pegar as feiras de terneiro, que antigamente tinha aquele controle, era marcado, lembra? Sim, a feira de Carazinha, a feira de Camacuã, a feira de Vacaria, a feira... Nós vamos tentar compilar esses dados todos para tentar trazer para o público, para trazer para o produtor, para trazer para vocês, para trazer para a Farsul, o que vai acontecer agora no primeiro semestre. Tenho certeza que vai ser um fácil não tem nesse momento que a gente está vivendo. Não existe nada fácil, mas também não existe nada que seja impossível se tu trabalhar. Tem que ter trabalho, sem trabalho nada acontece. Sem dúvida nenhuma, é o que a gente está fazendo aqui e trazendo exatamente, é comunicar, né, todo esse trabalho que vocês vêm fazendo. Eu te agradeço por dar esse espaço para a gente, para poder mostrar para o... Fábio Crespo, foi um privilégio, uma honra e um prazer conversar contigo nesse último programa do ano, né, na hora do rápido, hein? Passou muito ligeiro, tio. Muito rápido. O ano passou rápido e o programa aqui passou mais rápido. Também. Eu me lembro do primeiro programa que eu gravei aqui, era não sei quem tremia mais, a câmera ou eu. Mas eu te agradeço a tua presença, a tua participação, com as tuas avaliações, com as tuas mensagens, e te deixaria aí alguns instantes para as tuas considerações finais. Eu quero só desejar um ano novo, um Natal principalmente, um ano novo melhor ainda, que as coisas melhorem, ou fique pelo menos que deixe a gente trabalhar. Esse é o que eu desejo para o ano 2024. Muito obrigado. Esse foi o Fábio Crespo, presidente do Sindiler, o Sindicato dos Leiloeiros do Rio Grande do Sul, no programa A Hora do Boi. Gostou? Deixa o seu like, agite o sininho para receber informação qualificada toda semana. O programa A Hora do Boi volta na semana que vem, ou no ano que vem. Até lá.